Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Vou repetir só o versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Vamos, glória a Deus. O texto aqui é um pouco complicado, né? Mas eu creio que Deus vai nos abençoar e nós vamos conseguir explicar para os irmãos. Mas antes, irmãos, de eu explicar esse texto, gostaria de relatar uma coisa, né? Que nós conhecemos um louvor muito conhecido do cantor José de Paulo, que ele diz assim: a melhor coisa que eu já fiz, né? Só que, não discordando totalmente da letra, mas a nossa salvação está baseada não no que nós fizemos, mas no que Cristo fez por nós, né? Glória a Deus. Hebreus 8 vai nos mostrar justamente isso: o que Jesus fez por nós, o que Ele é e como Ele serve, né, a nós, ao seu povo, à igreja. E por isso, Ele é a pessoa mais importante para nós, né? Como o próprio versículo diz aqui, ó, o essencial das coisas é que temos dito que nós possuímos um tal sumo sacerdote, né? Olha Deus, o resumo de tudo que nós temos ouvido até aqui nesse livro de Hebreus, o mais importante é que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus. Então aqui eu gostaria de deixar bem claro aqui para os irmãos, nessa palavra, que se eu fosse colocar um título, eu colocaria o título de a melhor coisa. Então a coisa mais importante é termos Jesus na nossa vida. A coisa mais importante é termos Jesus na nossa vida. Eu gostaria que você colocasse isso na sua mente, né, nessa noite, nessa palavra. Mas por que ter Jesus é a coisa mais importante? Quais as qualificações desse Jesus, desse Deus? E o texto aqui vai descrever por que Jesus é o mais importante. A pessoa mais importante que nós temos. Porque, em primeiro lugar, ele é ministro de um santuário mais excelente. Glória a Deus. Por que esse santuário mais excelente? Você se lembra quando Deus passou para Moisés o modelo do tabernáculo que ele teria que construir para, juntamente com o povo judeu, adorar ao Senhor no deserto, aonde fosse? Pois é, esse ministro, esse Jesus que nós estamos falando nessa noite, ele é ministro de um santuário muito mais excelente, muito mais poderoso, porque ele ministra no céu, no santuário que não foi construído por mãos humanas, e sim pelo próprio Deus, nas moradas celestiais, em contraste com o tabernáculo do Antigo Testamento feito por mãos humanas. Cristo nos preparou a morada celestial. Aleluia. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, pois vou vos preparar lugar. E Cristo já preparou lugar para a sua igreja. Glória a Deus. Ele é ministro de um santuário muito mais excelente. Glória a Deus. Em outras palavras, muito melhor é o céu do que toda a glória da adoração judaica, do que toda a glória da lei cerimonial do Antigo Testamento. O céu é muito melhor. Como aqueles irmãos estavam querendo voltar para a religião do judaísmo, voltar a oferecer sacrifícios, mas a morada que o Senhor preparou para nós é muito melhor do que tudo que nós possamos ver aqui na terra. Glória a Deus. A sua morte vicária nos dá acesso totalmente às mansões celestiais, ao genuíno santuário, ao verdadeiro santuário onde Cristo está ministrando. Glória a Deus. Ele é ministro de um santuário muito mais excelente. Glória a Deus. O céu vai ser, não tem nem comparação, irmãos, com tudo que nós vemos aqui na terra.
O Senhor foi preparar a morada para nós. Ele ministra lá, o Senhor. Glória a Deus. Porque se Cristo fosse sacerdote aqui na terra, ele não poderia exercer o seu ministério como sacerdote na terra. Mas por quê? Porque todos os sacerdotes são descendentes de Levi, e o Cristo descende da tribo de Judá. Mas Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Um ministério muito mais excelente dado por Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, porque ele é mediador de uma aliança superior. No versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Glória a Deus. Cristo é mediador de uma aliança superior. Nós vemos que todo o Antigo Testamento o povo tinha temor de Deus, né, por poucos espaços de tempo, mas quando o povo temia Deus, o próprio povo dizia para Moisés que Deus não fala diretamente conosco, mas que Deus fala com você e assim você vai dizer para nós o que você ouviu. Moisés estava servindo ali como mediador entre o povo e Deus, ou seja, ele estava intermediando, fazendo a ligação do povo a Deus. Mas muito maior do que Moisés é o nosso Cristo, que ele é mediador de uma aliança muito superior. Ele é alguém que une duas pessoas, e ninguém melhor do que o próprio Senhor para nos unirmos a Deus, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Ninguém melhor conhece o ser humano, ninguém melhor conhece um homem do que uma pessoa também que é homem, né? Glória a Deus, que passou pelas mesmas aflições, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tentações, só que sem pecado, né? Glória a Deus. Ele é mediador de uma superior aliança. E essa aliança, que é superior, ela tem algumas vantagens, né? Glória a Deus. Foi anunciada pelos profetas. Ela é nova em tempo e qualidade. Essa nova aliança que Deus propôs para nós, né? Glória a Deus. Ela realiza transformação interior e não somente exterior, porque muitas vezes no Antigo Testamento as pessoas cumpriam, obedeciam às leis só mesmo por obedecer, por religiosidade, só mesmo os mandamentos religiosos. Mas a nova aliança não. Deus conhece aqueles que são seus e aqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com Ele, que tiveram transformação. Quando eu lembro de transformação interior, a gente lembra de regeneração, que o Espírito Santo faz das pessoas assim que elas se convertem. Glória a Deus. Essa nova aliança é marcada por regeneração completa da pessoa. Glória a Deus. É quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e começa uma obra de transformação dentro dessa pessoa. Glória a Deus. A nova aliança é isso. Ela tem essa vantagem. Não é obediência só exterior, mas ela é interna. Ela é interna. É uma mudança que vai produzir de dentro para fora. Glória a Deus. E outra, ela é melhor porque oferece o perdão total dos pecados. Né? Nós vemos que o sacrifício ele não perdoava os pecados. O sacrifício de animais apenas cobria o pecado. Mas o sacrifício de Cristo, ele nos perdoa e nos purifica de todo o pecado, né? Glória a Deus. No versículo 12, que nós vemos no início do culto, o próprio Deus falando: pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a vantagem da nova aliança com o Senhor, porque o próprio Deus diz que vai usar de misericórdia e dos nossos pecados ele não se lembra mais. Glória a Deus. É uma nova aliança e Cristo é mediador dessa nova aliança. Por isso, a coisa mais importante é nós termos a Jesus, porque Ele é o ministro do santuário mais excelente. Ele é mediador de uma aliança superior. Em terceiro lugar, irmãos, Ele obteve um ministério muito mais excelente.
Também no versículo 1 e no versículo 6. Por quê? Os irmãos, se estudarmos a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, um profeta, um rei, um sacerdote, eles não poderiam ocupar um lugar do outro. O rei não poderia oferecer sacrifício no templo. O sacerdote não poderia ocupar o lugar de um rei. Mas o nosso Senhor Jesus é diferente, porque Ele é um ministro muito mais excelente, porque Ele é sacerdote e Ele também é rei, né? Glória a Deus. O versículo 1 vai dizer que nós possuímos tal sumo sacerdote, né? Essa palavra tal, irmãos, ela significa aqui uma admiração muito grande, né? Quando diz tal, é porque é de uma grandiosidade tão grande que o escritor não conseguiu descrever totalmente. Da mesma forma, nós vemos isso em João 3,16, né? Essa expressão. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? Foi de uma forma tão grande que o escritor não soube descrever. Da mesma forma que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, tão grande, né? E por ser tão grande, tão poderoso, e por ser o próprio Deus, Ele se assentou à destra do trono. Glória a Deus. Jamais nenhum outro sacerdote pôde fazer tal coisa, né? Somente o Senhor Jesus. Por isso Ele é um ministro muito mais excelente. Ele está à destra de Deus a interceder por nós, né? A interceder pela sua igreja. Por isso nós podemos clamar a Ele. Ele é ministro do verdadeiro santuário que habita no céu. Todas as coisas que Moisés fez, que o povo judeu fez, o tabernáculo, o templo, era apenas uma cópia, um modelo do que está no céu, do que está para nós gozarmos a felicidade, né? Glória a Deus. Quando nós estivermos no céu, era só uma sombra, uma cópia falível. Mas Cristo, Ele é um ministro muito mais excelente, porque Ele é um ministro do santuário do céu. Glória a Deus, aleluia. Ele possui dignidade, Ele está sentado à destra de Deus. Glória a Deus. E Ele oferece, na verdade, ofereceu um único sacrifício por nós todos, né? Glória a Deus. Porque o sacerdote estava ali para oferecer dons e sacrifícios pelo povo, mas Jesus ofereceu-se uma vez por todas, né? Glória a Deus. Então Ele é ministro de um santuário mais excelente, mediador de uma aliança superior, e Ele obteve um ministério mais excelente, né? Por isso que a coisa mais importante é nós termos esse Jesus como nosso sumo sacerdote. Essa é a coisa mais importante para nós, é termos Jesus, né? Glória a Deus. Porque já que Ele é um ministro de um santuário mais excelente, Ele vai nos salvar e vai nos levar para lá. Já que Ele é mediador de uma aliança superior, Ele vai mediar e vai nos levar até Deus, né? Glória a Deus. Ele, na verdade, Ele já reconciliou consigo o mundo, né? Glória a Deus. E por Ele ter um ministério muito mais excelente, Ele é poderoso para nos salvar e nos livrar da condenação, né? Glória a Deus. Uma pergunta: todos nós já temos nosso Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote? Nós confiamos nele? Glória a Deus. Muitas pessoas dizem assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Mas não, o melhor de Deus já veio e deu sua vida por mim e por você. Cristo é suficiente, Ele é tudo que nós precisamos. A coisa mais importante é que temos Jesus como o nosso sumo sacerdote. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer isso. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote. Ou seja, a coisa mais importante é que nós temos esse Jesus como nosso sumo sacerdote para interceder por nós, para mediar entre nós e Deus e para interceder por nós. Glória a Deus. Se nós tivermos a consciência de que temos verdadeiramente esse Jesus na nossa vida, nós estaremos
seguro. Glória a Deus. E já que Cristo é a coisa mais importante, nós devemos ter o cuidado para não perdê-lo, para não desagradá-lo, para não o entristecê-lo, né? Glória a Deus, porque Ele é a pessoa mais importante para nós. E quando nós temos uma pessoa muito importante para nós, nós não queremos de maneira nenhuma magoar, entristecer. Se ele andasse na sua casa uma pessoa importante, com certeza, uma pessoa que você gosta, você daria atenção. Assim como Maria deu atenção ao Senhor Jesus quando ele andou na sua casa, enquanto Marta estava ocupada com muitos afazeres, Maria se preocupou em estar aos seus pés ouvindo, né? Quando nós recebemos uma pessoa importante na nossa casa, a gente oferece comida, mas também a gente tem que dar atenção. E muitas vezes o Senhor está dentro de nós, Deus está em todos os lugares, e no nosso dia a dia nós tiramos tão pouco tempo para dar atenção a Deus. Glória a Deus. Tão pouco tempo. Já que Ele é a pessoa mais importante para nós, nós devemos tratar realmente como se Ele fosse mesmo, porque Ele é. Glória a Deus. Agora, se nós passarmos o dia inteiro e não lembrar nem que o Senhor existe, nós estamos dizendo com as nossas próprias obras que Ele não importa para nós. Eu já queria, desde já, encerrar. Nós devemos dar importância à pessoa do Senhor Jesus, né? Como foi dito nessa noite, Ele deu o seu próprio sangue por nós, né? E Cristo não tinha obrigação nenhuma de morrer por mim e por você. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar o homem, o pecador. Não. Adão pecou e se escondeu de Deus, né? Mas foi o próprio Deus quem procurou